Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo maravilha, graças a Deus. Estamos aqui para mais um dia com os nossos amados, né? Muito bom. Como tá São Paulo? Tá Exatamente. frio ou tá calor? Hoje está fresquinho, não está frio, mas não está também calor. Tá gostoso, né? Parou a chuva aí? Parou, dá uma chuvinha assim, mas está meio nublado. Tá aquele lusco-fusco, né, que a gente chama. Não tá nem lá nem cá. Não tá lá nem cá. Isso é É. bom. É, a gente já estava aqui com o Antônio, a Rosilene, o Marcos aguardando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Quem vier depois, boa noite também. E quem assistir depois, que ficar gravado, muito bem, seja muito bem-vindo aqui. Boa noite. E hoje a Maria José vai falar sobre o bem-amado Cosmos, vai terminar a live sobre Cosmos, então é a parte 3, certo, Maria José? Sim, parte 3. Então tá, aí depois eu vou fazer a meditação. Então vamos lá, vou fechar meu som. Bom dia, boa noite, meus amigos da luz. Estamos aqui para mais uma jornada e eu fico muito feliz de falar com esse mestre, de falar desse mestre, sabe? Porque esse mestre, para mim, eu não conhecia, né? E é um mestre assim que ele traz para nós uma energia diferente, né? Ele traz para nós porque ele é um ser cósmico, né? Então, nesse já foi a primeira, a segunda e hoje a terceira live. Então, vamos dizer assim, que para me estudar com ele, eu tive 3 encontros, vamos dizer assim, com ele, né? Porque vocês sabem, quando a gente começa a gente já sabe que isso é quântico, né? Quando você começa a falar, pensar, aquela energia está ali perto de você, né? Nós somos energia, vibração e consciência. Então, a gente sabe que quando a gente começa a falar deles, eles aparecem, né? A energia nossa começa a se conectar com a energia deles, né? E essa energia, eu acho assim, uma coisa maravilhosa, né? Que a gente quase não tem muito conhecimento, que é uma energia cósmica, né? Então, é uma energia assim que quando eu conheci os 5 raios, né? Vamos dizer assim, cósmicos, né? E eu senti uma diferença na minha vida quando eu comecei a minha querida amada Eda, né, e a Clementina, que estão já na outra dimensão, né? Elas que me passaram com os ascensionados e livres. E eu pude, né, com o passar do tempo, você não sente muito eles, né? Mas com o passar do tempo, você vai vendo essas energias se entrarem na sua aura, você vai sentindo que esses raios cósmicos, né, eu conheci os 7 raios, né, planetários. E aí, quando eu comecei a conhecer esses raios cósmicos, é uma diferença. Mas, assim, o que eu sinto é o seguinte, né, que até lá no grupo também, eu sempre comecei com 7 raios, ficamos um ano no 7, um ano e meio, mais ou menos, nos 7 raios, para depois eu começar a colocar os outros 5 raios, formando na totalidade os 12 raios, né. Mas, à medida que você vai entrando nele, você vai tendo uma nova força dentro de você, você vai tendo uma nova, um novo time dentro de você, né? Eu vejo assim esses raios assim, não sei se vocês já fizeram uma trilha, né? E você está caminhando, fala, ai, gente, tem que chegar logo essa cachoeira aí para mim entrar e poder me sentir melhor, tomar um banho. E, ai, você vai correndo assim e você vê a cachoeira, você senta, tira o seu tênis assim e põe o pé que está todo bem vermelhinho, né? Bem, tem quase que doendo, você põe naquela água geladinha. A sensação para mim é essa. É como se fosse uma água fresquinha nos nossos chakras, uma água fresquinha na nossa aura, né? Então, é um divisor de águas. Para mim foi, eu conheci os 5 raios, né?
e eu nem conhecia esse mestre, né? Como eu já falei nas outras, quem não teve oportunidade de ver, escuta os outros, que a gente fala mais profundamente a respeito desses raios, né? Que ele chama primeiramente secretos, quando começou eles nem tinham a cor deles, né? E depois que foi assim introduzindo, eles são raios metálicos, não são raios igual ao outro. Eles chamam que esses raios, os 7 raios planetários, que a maioria das pessoas conhecem, né? Eles são, vamos dizer assim, são externos, mas eles são internos também, né? Mas os raios, 5 raios cósmicos, eles são mais internos, eles são mais do interior. Você precisa conhecer os 7 para depois conhecer os 5, como depois você passa a conhecer outros. Eu acho que a gente tem que ir assim devagarzinho, né? Você venceu um raio, você passa para o outro, vai passando para o outro, aí fecha o 7, né? E é difícil a gente manter nessa frequência deles, né? Porque a nossa vida aqui no planeta de dualidade é difícil, mas não é impossível de se viver dentro desses raios maravilhosos, né? E você sente que à medida, aqui ele vai explicar melhor, hoje nós vamos fazer o trabalho, como que esses raios interferem nos nossos chakras, né? Como a gente pode ser uma estrela, né? Vamos falar sobre o talismã que ele fala. Então, é uma coisa assim que a gente tem que viver para poder. Eu vou falar para vocês, mas só quando vocês começarem a utilizar esses raios no seu dia a dia, né? Aí que vocês vão poder realmente conhecê-los, porque eles não são, eles são para ser vividos, sentidos, eles são vibração, eles são uma energia, vibração e eles são uma consciência, vamos dizer assim, né? Esses 12 raios solares são assim. Você falar deles é muito fácil, né? Compreendê-los também, mas vivê-los começa a ser um pouco mais difícil, mas não é impossível, né? Porque como os nossos mestres passados aí que viveram como nós, humanos, né? Durante muitas encarnações, como a gente já falou, dos 7 raios, né? Dos mestres, o Chohan desses raios, eles nem tinham o poder sobre esses raios, não tinham, e eles conseguiram se ascensionar, né? Hoje nós temos internet, tenho tanta coisa que a gente tem para a gente poder falar assim, nossa, é muita força que nós temos hoje em dia, muita força, né? Se você quiser mesmo aprender, você começar a ser, né? Eu sou, né? Você vai sentir essa energia dentro de você. E o mais importante é isso. Não é só falar, você tem que viver essa potencialidade desses raios e da presença eu sou. Porque na medida que você vai internalizando, vamos dizer assim, esses raios dentro da sua frequência, dentro do seu ser, consequentemente, a presença eu sou, para mim, pelo menos eu falo de mim, tá? Ela vai ficando mais forte. Como você fala, eu sou o poder. Fala, eu sou o poder. E depois pensa naquilo que você quer. E pensa na chama azul, né? Então, é uma coisa que não é de um dia para o outro. É uma coisa assim que vai aumentando dia após dia, que você vai trazendo um quantum de energia para dentro do seu ser. Esse quantum de energia vão se formando, eles vão se acasalando, vamos dizer assim, com os nossos átomos, com os nossos elétrons, nossos prótons, nos espaços interatômicos, né? Tudo isso aí vai se avomulando dentro de nós, né? Até a gente ter o poder. E o que ele vai falar aqui, que eu vou ler para vocês, ele fala que nós temos que nos superar, né? Você tem que se superar. Por exemplo, eu sempre falo assim para o pessoal, né? A gente tem que superar as nossas idades. Você venceu os 20 anos, você venceu os 30 anos, e cada época disso aí tem umas doenças, e cada época disso aí você tem uns problemas, e você vai se superando, e você vai se superando, né? E
permeando a perfeição. Não perfeição, porque a gente ser perfeito, quem é perfeito, a Alice da ascensão, ela começa a girar e você vai embora, né? Vamos dizer assim. Mas procurar dar, a cada dia, dar o melhor de si. A cada dia você dá a sua potencialidade mais elevada para o mundo, vamos dizer assim, seguindo a energia crística, porque a hora que você vai se empoderando dos raios, você também vai se empoderando da energia crística, que é tudo uma coisa só, vamos dizer assim, né? Se você for estudar profundamente isso. Então, esse ser cósmico trouxe isso para nós, porque nós estávamos, quem já viu as outras lives, a gente estava dentro da Idade Média, o planeta estava todo obscuro, ele estava quase para dizer assim, se desintegrar. Então, teve a força de Sanat Kumara, né, que veio salvar a gente aqui, depois, lá da época da Atlântida, aquela coisa toda, depois veio o bem-amado, o Buda, né, cada um nas coisas que as pessoas acreditam, né, dentro com o rótulo da sua cultura, né, veio o Buda, depois veio Jesus, né, e depois, em 1930, 1936, a humanidade não conhecia os raios, não conhecia a energia, a vibração e a consciência que ela tinha. Então, começou no planeta uma outra vibração, né? Que nós estamos agora potencializando essa energia exatamente agora. Por quê? Porque no planeta agora tem muitos trabalhadores da luz, muitos. Cada um com uma ênfase, vamos dizer assim, mas quem trabalha com os raios, né, tem uma potencialidade de estar irradiando essa luz para o planeta tão necessário. E a gente já estudou aí para trás, nas outras lives, né, que eu já fiz, que a Denise já fez, de como isso interfere no planeta. Como esses raios, eles interferem no planeta a cada dia, a cada hora. Por exemplo, hoje eu estou falando aqui com vocês, e vocês estão me escutando. Então, a hora, nós estamos marcando no éter, né? Está sendo falado isso. E isso está sendo emanado, vamos dizer assim. Então, cada coisa que você vai colocando, isso vai se expandindo. E mais pessoas vão recebendo essa luz, porque é uma luz, né? Então, as pessoas que têm necessidade de receber isso vão receber. E elas nem me conhecem, talvez nem viram essa live, né? Por quê? Por causa da unidade, né? Às vezes aquele índiozinho que está lá na floresta não sabe nem ler, não sabe escrever, não sabe nada. Mas se ele pedir alguma coisa e ele tiver o coração dele aberto, ele vai receber isso aqui. Ele vai, eu quero saber a verdade, eu quero... Alguma coisa vai chegar nele. Porque essas energias, elas correm o planeta e volta para você, né? Todo mundo já sabe disso, né? Tanto energia boa como energia ruim, né? Então, gente, eu fico muito honrada de falar desse mestre, né? Então, vamos começar. Vou pegar meu caderninho aqui para a gente começar a falar, a gente ler a respeito desse mestre maravilhoso, que eu falo que ele é um divisor de águas. Bom, o centro do cosmos, espírito, matéria, e no coração de cada átomo coexistem o Sol espiritual e o Sol físico. Aqui, ele está querendo falar que nós temos o Sol espiritual e o Sol físico. Você olha para ele, né? Isso aí todas as pessoas já sabem. Aqui, no núcleo do fogo branco, há uma manifestação simultânea do espírito. O que é o núcleo do fogo branco, né? O fogo branco, gente, são um dos nossos aspectos quando nós estamos nos sintonizando com alfa e ômega. Nós lá somos o ser de fogo branco. E quando nós estamos nos reinos dos mestres ascensionados, nós somos o I am, eu sou, né? Eu sou a mais aqui, aqui no planeta, vamos dizer assim, que nós estamos indo para lá, né? Vamos dizer que ele está bem aqui acima de nós, né? E nós vamos, essa energia vai se acoplar com a gente, né? Não saiu. Aí, então, isso, e o ser de fogo branco é isso, é nós
numa instância mais superior, vamos dizer assim, eu estou aqui, eu, Maria José. Quando eu vi isso no livro da Bárbara Bray, eu fiquei assim, gente, o que é isso? O que essa mulher está falando? Que ela fala que só um pouco de nós está encarnado aqui. Aquele pouco de nós que precisa melhorar, que precisa crescer. Mas tem um outro lado nosso que está lá em cima, que já é elevado, vamos dizer assim, né? Então, vou continuando. Aqui no núcleo do fogo branco, há a manifestação simultânea do espírito e da matéria. Fornece os componentes necessários para a criação. Aqui somente, aqui pode nascer a criação, né? 11 anéis concêntricos cercam o núcleo do ser de Deus. Estes, justamente como centro, constituem os 12 planos de consciência encontrados no átomo de Deus. 7 raios externos e 5 raios internos, que eles chamam de secretos, né? Os anéis dos 5 raios secretos, dos raios internos, são encontrados entre o núcleo de fogo branco e a faixa amarela. Esses planos não pertencem à existência como como conhecemos na Terra, mas sim à divindade latente no homem, que permanece irrealizada, exceto pelos poucos avatares que se elevaram além dos níveis de iniciação necessária para atingir o cristianismo. Aqui o cristianismo, gente, é aquela coisa assim que as pessoas falam do cristianismo muito vinculado à religião, mas não é. Aqui o cristianismo aqui, ele quer dizer de uma energia crística, porque o Cristo realmente, ele é o nome, é que nós conhecemos Jesus, né? Que hoje todo mundo já sabe que o nome dele é Cósmica Sananda. Mas existe, ele veio trazer aqui no planeta uma energia, né? E essa energia ele colocou aqui no planeta. Como eu estou falando aqui, como muitos falam dos mestres, a gente traz a energia deles aqui para o planeta. Então, essa energia e essa divindade que nós temos no nosso coração também, né? Então, essa energia é que ele está falando aqui, né? A iniciação necessária para atingir o cristianismo, que cristianismo você fala a conotação com a religião, mas não é, é a energia crística cósmica, que a potencialidade dela, o Mestre Jesus, o Cristo veio trazer para a gente aqui. Por isso que a humanidade mudou. A humanidade mudou por causa dessa energia crística, né, que corresponde aos ensinamentos de Jesus, né. Continuando, o pleno conhecimento e uso dos raios internos pela evolução deste modo não foi autorizada pelos senhores solares, que requeriam o domínio planetário dos 7 planos da consciência crística, através dos 7 raios coloridos, antes que os poderes dos raios secretos internos sejam conferidos à humanidade em evolução. Portanto, o núcleo do fogo branco e as 6 esferas, além dos 5 raios secretos, são os planos que se relacionam com a evolução da consciência de Deus, pois a humanidade, em sua evolução atual, é capaz de experimentá-la e expressá-la. Aí é o seguinte, olha, essa energia desses raios, vamos dizer assim, que está hoje bem melhorada no planeta, né? Mas quando essas energias chegaram aqui, começaram primeiramente com 7 raios, né? Que trouxeram os alunos fazendo os decretos, chamando os raios, aí as coisas foram melhorando no planeta, como nós já falamos nas outras lives, né? Então, o que acontece? Eles falaram, os senhores solares falaram que naquela época de 1939, 1938, as pessoas não estavam preparadas para receber esses 5 raios cósmicos, esses 5 raios secretos, né? Então, por isso que não foi ensinado, né? Mas agora, né, há um tempo atrás, já esses raios já foram
irradiados para o planeta, porque agora, com a nossa evolução de lá até aqui, nós já estamos mais capacitados para receber a energia desse raio. É a mesma coisa, a gente, vamos dizer assim, você está numa frequência, se aumenta demais, você pode se queimar. Isso é físico, né? Então a gente tem que ter, e muita gente às vezes que fala assim, ai que besteira, isso aí não existe, ai que coisa horrorosa. O que eles falam? Eles não estão preparados para receber isso ainda. Por isso a gente hoje em dia não pode convencer ninguém, entende? Aqueles que estão preparados vão falar, ai não, Zezinho, eu quero saber como que é isso aí, ai eu amei isso aí. Pronto, abriu a porta, tá com a porta aberta. Aqueles falam, ai que besteira, isso aí é Nárnia, isso aí não existe. Pronto, esse aí não está ainda pronto para receber isso. E a gente não pode insistir. É a mesma coisa como uma manga ou uma fruta, você colhe antes do tempo. Você vai ver que ela não está legal, ela não fica boa, né? Então a gente tem que esperar o tempo certo para as coisas. E agora, nesse exato momento, tem muitas pessoas que estão se acordando, tem muitas pessoas que estão vendo esse amanhecer da nova era, né? Onde muitas pessoas você procura pela internet, tem muita gente divulgando os raios, divulgando os mestres, divulgando o budismo, cada um está num caminho, né? Cada um você tem que fazer aquilo que o seu coração pede, porque é aquilo que é o certo para você, não é? A gente tem que ser feliz. Se você está no caminho certo, você está feliz naquilo que você está fazendo, você se sente bem, você sente que você está feliz, você vai fazer. Agora, se você vai fazer as coisas, você está sentindo, ai, credo, quero fazer, não, isso não é para mim, ai, que coisa mais chata, e eu sou contra tudo isso. Pronto, tá com a porta fechada, a porta, tem gente que abre um pouquinho a porta aí, mas quando vê que tem que mudar, tem que ter mais perdão, compaixão, ela já fecha a porta. Não, eu não sou boba, muita gente já ouviu falar isso. Ah, isso aí é mosca morta, que os outros fazem as coisas e as pessoas não perdoam. Que besteira é essa? Eu já vi gente falar isso. Quer dizer, ela não está pronta ainda, entende? Ela tem que viver outras encarnações. Eu também já fui assim, entende? Né? Eu, nessa encarnação mesmo, eu já fui assim, entendeu? Quando eu era bem mais nova, né? Antes de conhecer os mestres, tudo, eu queria convencer os outros, queria ter o poder de fazer as coisas, né? De manipular, às vezes, algumas pessoas. Já fui assim também, entende? Mas eu vi que o mundo não é assim. Porque ninguém vem com rótulo aqui, como é que é para falar do mundo, né? Você vai vivendo e vai aprendendo, vai conhecendo, vai lendo. Por isso que o autoconhecimento é tudo. Nós precisamos ter o autoconhecimento. E essa chave do autoconhecimento só se abre por dentro, não se abre por fora. Eu não posso fazer isso para você, né? Quem tem que fazer é você mesmo, né? Bom, voltamos aqui para o nosso estudo, porque a gente tem que dar essas explicações, né? Ó, podemos invocar o poderoso cosmos para liberar a ação dos raios em nosso favor, que espiritualizem nos planos da matéria. Quer dizer, a ação do raio cósmico, eles vêm para nós, né? A gente invoca ele, você falou, criou, manifestou. Vocês já conhecem essa regrinha, né? Você fala uma coisa, você visualiza aquilo lá e aquilo vai se materializar, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente está falando, que a gente está pensando, sentindo, principalmente os trabalhadores da luz, porque eles já estão num patamar que vai se manifestar as coisas que ele tiver lá, porque eles já estão beirando a quinta dimensão. Uns falam que a gente está na quinta dimensão, né? Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque aquilo vai se manifestar. E se você ficar pensando coisa ruim, é danado, gente. É difícil. Continuando. Ó, essa aqui é uma publicação atualizada em dezembro de 2017 por Maltese, né? É uma pessoa que canalizou isso aqui, tá? Os raios são para ir para dentro, uma meditação sobre a quietude e a comunhão com a nossa presença eu sou. Então, à medida que você vai por exemplo, você faz uma chama, né? Você faz a chama. Depois que você fez a chama, você entra dentro de você e aquela chama se expande dentro de você, né?
é uma comunhão com a sua presença, eu sou. Os raios promovem uma ação de detalhe, de escultura final da mente e da consciência na imagem perfeita do Cristo, né? Porque cada vez que você vai chamando os raios, cada vez mais você vai vendo que você está indo para a perfeição. Você começa a não mais aceitar as coisas erradas. Claro que você ainda vai discutir com as pessoas, discutir assim, no bom sentido, não mais com aquela discussão de querer mal, fazer o mal como a gente tinha antes, entendeu? Não, ele vai se danar porque ele vai ver o que vai acontecer. Nada disso. A gente discute quando há motivo para elevar, ajudar a pessoa a se elevar. Ou a gente mesmo, porque às vezes você está olhando certas coisas na vida, tendo um olhar que às vezes não é o verdadeiro. Quando você conversa com alguém, começa a falar, o caminho aparece, fica mais claro, né? Principalmente quando você está com algum problema. Bom, quando ouvimos o ditado do poderoso cosmos e seguimos suas instruções, o poderoso cosmos multiplicará sua presença através de nós para a proteção da liberdade no coração da América e no coração da Terra. Vocês lembram que eu falei na live passada de que tinha uma tríplice que era Cosmos, né? Mestre Saint-Germain, que é da liberdade, e Deus Aporta, que é da justiça, né? Então, eles fazem esse triângulo, né, essa tríplice corrente, para trazer a libertação de nós, e principalmente das Américas, porque a América do Norte, Central e América do Sul é o berço da nova era. Então, aqui, eles têm muito cuidados com isso, né? Por isso que muita gente, às vezes, está preocupada com tantas coisas, mas não fiquem, porque há um plano atrás de tudo isso que está acontecendo aqui no nosso Brasil, nas Américas, né? Continuando. Ele intensifica o fogo nos chakras, os raios em nossas mãos para abençoar e curar a humanidade, para conter a maré de guerra e os elementos durante os tempos de cataclismo natural e também utilizando o julgamento de Deus. Isso aqui, gente, é o seguinte, hoje a gente já sabe, né, o poder das nossas mãos, né, que a gente tem, quando a gente, né, faz essa fricção aqui, e você separa assim, você vê que tem uma corrente aqui, que corre aqui e aqui. Se você fizer assim, então você vai ver que ela tá, né? Então, aqui tem um chakra, bem aqui no centro da nossa mão, né? Outro chakra aqui, tem nos pés, né? E nos dois pés, e sempre é uma energia yang, né? Da mão direita, e uma energia yin da mão esquerda. No Tai Chi, a gente trabalha muito isso, né? Mas ele vai falar aqui, que eu vou ler para vocês, da estrela. A estrela, que é um talismã que nós que trabalhamos com os raios podemos ter, que é aquela que a gente fala lá dos Ascensionados Livre também, onde você abre o braço, não vou abrir o braço aqui, mas você abre os braços, né? Aí você tem 1, 2, os pés, 3, 4, e a cabeça com o chakra da coroa, 5. Então, você faz uma estrela. Então, quando você abre os braços, né, o seu coração, ele flui, né, intensamente com os raios, que vai para as suas mãos, para os seus pés e para a sua cabeça. E você se torna um sol, né? Então, essa ideia dos raios, você focalizando ele, não só quando você fala assim, eu sou uma estrela, né? Essa estrela que você está falando é é um todo de todas as suas células, né? Mas esses pontos centrais aqui, eles são esses pontos principais que vai captar e expandir ao mesmo tempo, né? Então, isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Mas tudo isso vem do chakra cardíaco, né? Ele que traz esse fluxo. Você vê que ele bombeia o sangue, vamos dizer assim, no físico, né? Ele bombeia o sangue, não para, nem um minuto ele para de bombear o sangue. Então, quando você começa a se internalizar, ou palavrinha, internalizar com os raios, você começa a bombear também, junto com o sangue, essa luz que você está
você está chamando. Então, toda hora fica ali, ó. E ao passar do tempo, você vai ver que você sente que dos seus braços, da sua cabeça, dos seus pés, sai algo, sai uma energia muito fininha, né? Então você pode ver que você já está fazendo que esse bombeamento do seu coração físico e daquele espiritual, ele já está atuando com mais vigor, né? Então eu vou falar aqui agora, né? A estrela, e ele chama isso aqui de nosso talismã, né? Todo mundo sabe que o talismã, eu até fui procurar no dicionário para me falar para vocês. A gente sabe o que é talismã, mas não viu ainda como que é falado no dicionário. É assim, ó, talismã, objeto que o seu portador atribui ao poder mágico de realizar seus desejos, poder mágico encantado. Então, quando você começa a trabalhar com o. Primeiramente, vamos dizer que seja com as mãos, com os pés e com a cabeça, formando a estrela. Aí, o seu sangue, o seu cardíaco físico bombeia o sangue toda hora, né? Tá lá. Não para, toda hora. À medida que você vai sintonizando nesse fogo sagrado, você vai se sintonizando nessa luz dentro de você, nesse sol espiritual dos 12 raios solares dentro do seu coração, ele também vai bombeando isso. É simultâneo. Tanto o coração, quanto também o espiritual, né? Então, vou falar aqui agora, ó. Nosso Pai Celestial precisa de um talismã e o corpo estrelado do homem em seus 5 pontos da estrela. Chakras com seus raios torna um talismã, né? Isso, para mim entender isso aqui, eu demorei um pouquinho, por isso que eu expliquei para vocês, porque eu gosto de ler as coisas e entender, e a gente tem muita coisa aqui que é meio subliminar, para a gente entender, né? Então, esse bombear é que os trabalhadores precisam. Claro que é pouquinho, você ter o autoconhecimento, você se expandindo, você falando, você vibrando, você correndo pela vida, conta para pagar, tem que trabalhar, tem que acordar cedo, mas você tem que, ele vai falar mais para frente aqui, você tem que ter a garra, a força de um ser para você poder superar tudo isso, né? Continuando. Ao manifestarmos os raios em nossas vidas, começamos a purgar, purificar, aperfeiçoar e aumentar a maestria que aprendemos e trabalhamos sobre os 12 hierarcas do Sol. Quer dizer, à medida que você vai trabalhando com os raios, você também está na presença do Chohan, desses 12 seres solares, vamos dizer assim, né? Que são os nossos mestres, todo mundo já conhece. Então, eles são também, eles começam a fazer parte de nós. Aí cai naquilo, todos nós somos um. Então, por isso que você fala assim, eu sou o raio pêssego, eu sou o raio água marinha, eu sou o raio azul, e assim vai. Então, você passa a ser, eles não estão lá fora, não, eles estão aqui dentro de mim. Então, eu sou ele e ele sou eu. Então, acaba as barreiras, né? Continuando. Nosso Pai Celestial deseja a perfeita execução de nossas ações, cumprindo os mínimos detalhes de um projeto plano divino, tornando-o o mais perfeito possível. Aqui é aquela coisa que a gente estava falando, da gente sempre se tornar o melhor possível. Hoje eu vou me tornar, fazer as coisas mais certas. Hoje eu não vou mentir. Hoje eu não vou falar um palavrão. Hoje eu não. Tirando todas essas coisas, né? Até, gente, olha, eu já falei lá a respeito desse negócio da gente falar palavrão. Toda vez que você fala isso, mesmo que seja simplesinho, aparece um ser negativo do seu lado. Isso, gente, é porque eles são disso. Então, por isso que a gente tem que começar a tirar todas essas coisas da nossa vida, entrar dentro desse plano, vamos dizer assim, mais perfeito do nosso plano divino, né? Ó, a mão do homem pode se tornar a mão de Deus. Aqui, por exemplo, é aquilo que eu falei para vocês, a mão do homem pode se tornar a mão de Deus. Por quê? Porque
À medida que você vai se tornando esse fogo sagrado, você vai se tornando esses raios, você passa a viver mais dentro da sua divindade. Então, por isso que ele fala que você vai começar a ser a mão de Deus, né? A mão do homem pode se tornar a mão de Deus. Eu digo então, não é hora para flerte, para desleixo, para falta de limpeza em uma pessoa, pois esta é a hora que Deus exige a totalidade do homem. E a perfeição é o grande padrão. Por que que ele está falando aqui isso aqui? Porque os tempos são chegados, gente. Nós não temos mais tempo, entende? Antes, as pessoas tinham tempo, mas agora a gente vê que nós já estamos em 2023. Os tempos são chegados, então nós temos que correr, se aperfeiçoar se a gente quer entrar na fila da ascensão. A gente tem que correr, tem que fazer, melhorar, procurar, e todo mundo consegue. Ninguém é melhor que ninguém, todo mundo tem as mesmas, só que quem na encarnação passada fez muita coisa errada, agora está aqui tentando melhorar, né? Mas é possível, gente. Continuando. Para nos tornarmos o que é o cosmos, devemos afirmar suavemente: eu sou cosmos. Eu gosto sempre de repetir 3 vezes: eu sou cosmos, eu sou cosmos. Ao entrar no centro do coração, medite na ação do Cristo através dos raios. Se possível, considere sentar-se na posição de lótus. Aqui eu vou explicar aqui por que que eles falam de sentar na posição de lótus, né? Porque quando você está sentado na posição de lótus, você fecha, né? Você fecha todas as suas saídas, vamos dizer, você fica mais aqui no coração e nas mãos, vamos dizer assim. E sempre é bom, quando você sentar na posição de lótus, você mentalmente puxar um fio do seu cóccix, né, que é aquele ossinho, né, no popô, indo até o chão. Isso é muito importante a gente fazer esse aterramento, né? O movimento perpétuo torna-se o caminho do devoto. E ele fala aqui: rejeite a preguiça. Tem preguiça? Tem. Mas hoje tem uma outra coisa que ele fala. Ele não fala, mas eu estou falando. Saia do celular. Não fique inteiramente dentro do celular, né? Antigamente, quando ele escreveu isso aqui, era preguiça. As pessoas têm preguiça, quer ficar deitada, sem fazer nada. Mas hoje não, as pessoas estão viciadas no celular. Ninguém quer fazer mais nada, é só celular, 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 celular. Entendeu? Então você tem que tirar isso da sua vida. É bom, é ótimo, mas vamos por horários para você poder ter o tempo de meditar, de fazer suas orações, seus decretos, né? Ter uma vida com a família, né? Continuando. Decreto com o poderoso cosmos. Aqui ele dá um decreto para nós, né? Eu sou o cosmos. Eu selo você com o selo da grande fraternidade branca, e será um selo em sua testa. E quanto você desejar retê-lo, enquanto você intensificar o bem no terceiro olho. Vendo o bem, contemplando o bem, dando o bem, você conhecerá a unidade de cosmos e o dos raios, né? Então, é que nem a gente fala, né? A energia do bem que está no planeta, né? Então, a energia do cosmos, do poderoso cosmos, é a energia do bem, da benevolência, tudo aquilo que falam os 12 raios, né? Então, se a gente se conectar com esses raios, a gente está conectado com ele. E mais lindamente, nós estamos conectados com o cosmos mesmo, como ele falou. Ele veio de lá, a casa dele é lá. Então, quando a gente se conecta com ele, nós estamos conectados também com essa energia cósmica, né? Agora eu vou falar aqui um trecho de um ditado da bem-amada mestra da Pérolas da Sabedoria, de 29 de abril de 1973. É muito, ela fala aqui um pouco do cosmos, né, dessa energia dos raios. Há um tempo para a construção exterior e há um tempo para a construção interior, né? Esse tempo, isso agora eu falando, tá? Esse tempo da construção exterior, eu acho que vem a respeito do nosso crescimento, né? A gente correr atrás das coisas, à medida que você está vivendo nesse tempo, você também vai criando
o interior também seu. Mas, às vezes, quando a sua vida está mais, vamos dizer assim, mais quieta, depois dos 35 anos, né? Vamos dizer assim, o interior ele vai sendo mais trabalhado. Antes, não. Antes, claro que tem exceções. Isso é que eu percebo, né, gente? Eu não está falando aqui, não. Mas o que ela está falando aqui, para mim, é isso. Porque, às vezes, você vê as pessoas até os 30 anos, 28 anos, elas estão muito no mundo exterior, né? E você vai chegando perto dos 50, dos 45, você já vai vendo que as coisas estão mudando para você. E você vai se conectando mais com o mundo interior, né? Aquilo que tinha tanto valor quando você era mais jovem, passa a não ter mais, não é verdade? Continuando, há um templo para adorar o Senhor em templos feitos por mãos, e há um templo para adorá-lo em templos feitos sem mão. Aqui, o que quer dizer isso aqui? Esse templo para adorar tem uma necessidade da humanidade ainda e ir nas igrejas, né? Nos templos que é construídos pela mão, né? Quer dizer, é aquela coisa assim de você ir nos lugares, porque você tem que ouvir um padre, você tem que ouvir um pastor, você tem que ver lá o pai de santo, aquela coisa que você vai. E o que ela está falando aqui? E é um templo para você adorar os templos feitos sem a mão, que é o seu Deus interior, que é aquele templo que nós construímos dentro de nós, né? Então, é um templo para tudo. Continuando. Você está vivendo em uma era que será marcada por alguma das maiores mudanças que ocorrerão tanto no corpo planetário quanto na consciência de seus habitantes. Esta era será marcada pela saturação da Terra com os 5 raios, liberados da mão do poderoso cosmos, o emissário do Sol central, que foi comandado por Alfa e Ômega. É aquilo que eu estava falando para vocês do ser de fogo branco, né? Por isso que ele é muito sintonizado do ser de fogo branco, porque é de Alfa e Ômega. Para liberar, e que é o grande Sol central, né? Para liberar imediatamente as energias dos raios para a humanidade. E assim ela poderá ir para dentro, para estabelecer o tabernáculo do Espírito Santo, para aperfeiçoar o projeto, as chaves internas. É aquela coisa que às vezes você vai trabalhando com o seu mundo interior, você vai se melhorando. E essas aberturas ninguém vai fazer para você. É você que vai fazer consigo mesmo, né? Durante o período dos raios, acontecerá a precipitação da cultura da Mãe Divina, dos padrões celestiais aperfeiçoados na Terra. E somente o que é perfeito poderá permanecer, e tudo o mais desmoronará e será reduzido a nada, pelo peso de sua imperfeição inerente e pelo afastamento do homem dos desígnios originais de Deus. Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, o que é perfeito vai ficar. Nós estamos trabalhando para isso. Você vê a nossa postura hoje e a postura de uma pessoa nos filmes que a gente vê da Idade Média é completamente diferente. Como nós já nos aperfeiçoamos, como nós estamos melhores. Eu falo assim, uma das coisas é tomar banho todo dia, né? Que naquela época não tinha, né? Não sei, aquele povo dormia sem tomar banho. Uma vez eu li a respeito disso, eu fiquei assim, né? Então, você vê que cada vez a gente está se aperfeiçoando mais em todos os aspectos, né? Eu permaneço seu advogado perante a corte do fogo sagrado, enquanto você invoca os raios do poderoso cosmos e observa o grão de areia assumir o brilho da madrepérola dentro do coração da ostra, né? Quer dizer, uma raridade. Você sabe que a pérola, ter uma pérola dentro lá da outra é uma raridade. Mas nós vamos conseguir, se nós chegamos até aqui, né? É aquela coisa assim, à medida que eu sou ascensionada, todos são ascensionados comigo, né? Aquela vontade da gente ajudar as outras pessoas, né? De você é ascensionado, essa luz se irradia, né? E outros vão se ascensionar também, porque eles vão sentir isso, né? Discurso do poderoso cosmos. Eu sou o poderoso cosmos, vindo a vocês hoje. Eu vim para alargar um pouco os limites de sua visão do mundo. Eu sou um ser cósmico, eu sou morando neste universo. O universo inteiro é a minha casa.
É realmente um milagre que eu possa ir tão facilmente aos seus lares terrenos e dar-lhes meu ensinamento. A misericórdia do céu é infinita de fato. Quer dizer, aqui ele está falando, né? Tantas coisas erradas nós já fizemos, mas a misericórdia do céu é infinita de fato. Quer dizer, nós seremos todos perdoados, se assim nós os desejarmos, né? Você costumava conectar sua consciência com seu mundo e pensa na estrutura do mundo. Portanto, se eu falar sobre as coisas das quais você não tem ideia, essa formação passará por sua consciência, sem deixar rastro nela. Quer dizer, a gente só pode entender aquilo que a nossa consciência consegue acessar. Aquilo que a gente não consegue acessar, a gente. Você vai falar para o índiozinho lá: olha, pega aquele celular. Ele não consegue acessar isso. Ele não consegue ver, né? Continuando. O cosmos é regido pela energia. Não, o cosmos é regido pela energia e o cosmos é regido pela informação, né? Que aí vem a informação é criação, né? Quando você está se informando, você está criando certas coisas, né? Essa informação literalmente passa por você em um pleno indeterminável, por um fluxo interminável. Não há segredo no cosmos, são suas vibrações, a nível de suas vibrações que o separam de todos os segredos dos cosmos. Tem certas coisas que nós não compreendemos, né? Então, por isso que ele passa por nós, né? E a gente é igual aquele tal do neutrino, né? Que o neutrino ele vem do Sol, passa entre a gente aqui, a gente nem vê ele, mas ele existe, mas a gente não vê, né? Cada um de vocês, ao elevar suas vibrações, obtém acesso a mais e mais novos níveis de conhecimento. Em sua consciência, você sabe continuamente para a verdade eterna. E este caminho para a verdade divina exige o esforço de todas as suas forças. Você é capaz de crescer e subir cada vez mais alto, até o cume da consciência divina. Apenas se experimentar em estados de esforço constante e autossuperação constante. Quer dizer, é uma prova de fogo, né? Você não tem nem jeito. E você passa de um mundo para outro, viaja para este universo e adquire a capacidade de viajar para outros universos. Provavelmente será uma surpresa para você se eu disser que tudo está dentro de você. Os mundos se unem dentro de você, todas as suas realizações se acumulam dentro de você. Você é absolutamente único. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Propriamente falando, vocês são deuses. Vocês nasceram deuses, primordialmente, mas desejaram criar este mundo ilusório, no qual estão habitando agora. No entanto, você finalmente brinca com sua ilusão por tempo suficiente. Chegou a hora de retornar à sua realidade, ao seu mundo natural. Você sabe que sua estrutura é semelhante à de uma boneca russa. Aqui, aquelas bonequinhas que uma coisa vai pondo dentro da outra, né? Uma bonequinha, depois outra bonequinha. Ou vamos dizer assim, que a pessoa fala mais as cascas da cebola, né? Aquela coisa que tem uma casca, depois tem outra, né? Você tem um corpo físico, mas também tem outros corpos superiores formando sua aura. Você tem um corpo físico, astral, mental e etérico. Você sabe que esses corpos superiores estão interligados pelos sistemas de chakras. Você conhece os 7 chakras básicos localizados ao longo da coluna vertebral. Ele chama aqui de, não é o chakra básico lá, o primeiro, né? Ele fala básico, porque nós temos milhares de chakras no nosso corpo, né? Muitos chakras, onde os filamentos se cruzam, né? Mas ele está falando aqui dos 7, que são os básicos, né? Na verdade, o nível do seu desenvolvimento é determinado pela pureza de seus chakras. Quanto mais chakras estiverem abertos, mais quantidade de informação cósmica a qual você tem acesso. Hoje quero falar sobre os chakras dos raios. Esses chakras estão localizados entre seus 7 chakras básicos. E esses chakras estão ligados aos seus corpos superiores, ao seu Cristo
pessoal, ao seu corpo causal e à sua presença eu sou. Agora, você quer que eu continue? Tem umas 2 folhinhas ainda. Ou você quer que na outra live que eu for fazer eu continue? Como que você quer que eu faça, Denise? É muito legal isso aqui. Não sei quanto tempo você acha que dá. Eu acho que vai uns 10 minutos, eu acho. Pode ser? Dá tempo. Tem, se Pode for ser. 50, É porque só. senão a gente perde. Porque a gente está assim, numa energia, se a gente parar, perde. Continuando. Existe muito, né? Isso é muito importante. Existem muitas pessoas no planeta cujos chakras dos 7 raios básicos estão abertos. Agora surgem. Bom, os 7 raios todo mundo já sabe, né, gente? A pessoa já hoje em dia todo mundo já sabe, né? Agora surgem novas raças cujos chakras dos 7 raios básicos e até chakras dos raios secretos estão abertos desde o nascimento, que são aquelas crianças cristais, né, gente? Que estão chegando aí no planeta, né? É característico dessas pessoas ter acesso às informações ocultas para a maioria da humanidade. Você se lembra? Eu disse a você que a informação tem acesso livre, toda a informação. Mas você pode ter acesso a essas informações somente depois de ter elevado o nível das suas vibrações, né? Quer dizer, tudo é energia, vibração e consciência. Na realidade, você é o elemento mais sensível. Você não precisa ter computadores e bancos de dados perfeitos, nenhum tipo de comunicação. Basta elevar o nível de suas vibrações e você terá acesso ao banco de dados universal. Você simplesmente sabe. Às vezes você nem consegue entender de onde você sabe disso. Gente, isso aqui é uma coisa, eu tenho que parar aqui e falar isso. Eu acredito que muita gente fala que a gente sempre vai ter que ter alguma coisa que vem fora para nos curar, mas eu acho que não é assim, entendeu? Eu acho que tudo vai vir de dentro, é o que ele está falando aqui. Tudo vai vir de dentro de nós, né? Nada vai vir de fora. Nós somos, eu sou toda potencialidade. Não precisa ninguém vir me curar, eu não preciso estar numa cama para me curar. A nossa potencialidade a que nós vamos chegar vai ser isso, de você ter essas condições, juntamente do desenvolvimento desses raios, né? Continuando. O segredo está contido nos chakras de seus raios. E por meio deles que você tem acesso ao banco de dados cósmicos e ao conhecimento guardado em seu corpo causal. No entanto, você não será capaz de realizar plenamente suas habilidades, mesmo que seus chakras dos raios estejam abertos, até que a situação geral em seu mundo mude, né? Aquela coisa que, para isso tudo chegar à tona para nós, tem que elevar a humanidade a um certo grau para que isso possa se manifestar e todos os véus caírem, né? Vamos dizer assim, para a gente poder ver tudo isso mesmo, né? Muitas obstruções estão sendo criadas por suas civilizações tecnocráticas. Exemplos de tais obstruções são a interferência de rádio e radiação, mas as maiores obstruções são criadas pelos pensamentos das pessoas, porque a frequência de um pensamento é mais próxima das frequências nas quais seus chakras funcionam. É aquela coisa assim que a gente não pode ficar muito tempo no computador, no celular, a gente tem que ir para a natureza, né, andar debaixo de uma árvore, receber essas energias, porque essas energias que nós precisamos. Mas por muitas energias, outras pessoas acabam ficando doentes às vezes, né? Com essas energias que estão em constante vibração, né? O mundo divino germina em seu mundo físico através de seus chakras. Olha, veja bem o que ele está falando aqui, ó. O mundo divino germina em seu mundo físico através dos seus chakras. Né? Os mundos se unem dentro de você. É por isso que o mais importante é o nível de evolução de sua consciência, pois está inteiramente ligado à pureza de seus chakras e à sua divulgação. É através de seus chakras, dos raios, que se dá o nascimento de um homem eterno, que a gente já está trabalhando lá nos Ascensionados e Livres, né? Da chama da libertação espiritual e da chama da imortalidade, né? Então, mas como é que a gente vai conseguir isso? Se você trazer essas frequências desses raios para os seus chakras, eles vão se abrir, né?
e os raios abertos é que você vai ser completamente uma estrela, né? Vamos dizer assim. Há muito do carnal pesado, humano e egoísta em você agora. Você gradualmente desiste desses atributos de seu jogo no mundo físico. Você não precisará do seu corpo físico no futuro. Então, você se separará de seus corpos astral, mental e até etérico, como uma borboleta saindo de uma crisálida. Você levantará asas e voará para o cosmos. Você encontrará uma nova existência em seus novos corpos, porque seus corpos atuais são necessários apenas para viver no mundo físico. E quando chegar o tempo cósmico, vocês se separarão desses corpos e viverão em outros corpos, os seus corpos reais. Os limites do espaço e do tempo não existirão mais para você, porque tanto o espaço quanto o tempo são apenas decorações, cujo fundo ocorre a evolução de sua jornada imortal. Chegará o momento em que você recordará os minutos de sua existência nos corpos físicos, porque do alto de sua consciência cósmica, todas as suas vidas terrenas parecerão apenas alguns minutos passados no mundo inferior. Você se lembrará de sua experiência terrena e não será capaz de entender por que não viu seu passado e futuro, porque era tão cego e tacanho. Quer dizer, a gente nem vai imaginar que a gente fazia as coisas que a gente faz hoje, né? A evolução nossa vai ser muito grande, né? No entanto, a evolução e o aperfeiçoamento eternos ocorrem apenas através da superação do eu. Aquela coisa, você se superar sempre, sempre. Você tem que ir se superando. Tem superar em doenças, se superar em relacionamentos, sabe? Aquela coisa assim de você sempre tentar se encontrar em cada pedra que aparece. Você tem que chutar a pedra e não ficar bravo ainda com ela, vamos dizer assim, né? O universo deixará de existir se perder a capacidade da autoevolução e do autoaperfeiçoamento. O mesmo princípio se aplica tanto ao universo quanto à vida das pessoas que não querem evoluir, escondidas nas frestas de sua estreiteza mental, como baratas, não querendo sair para a luz, né? Muita gente acomodada, isso tem demais, né? As pessoas não querem se aventurar na vida, não quer ter um novo amor que vai falar assim, aquele meu marido, aquele meu namorado fez mal, não, agora não quero viver essa experiência. Ah, não, eu não vou ganhar dinheiro porque, olha, toda vez que eu ganho dinheiro eu perco. Gente, a gente tem que sair desses padrões, né? A gente tem que ver que o mundo lindo está nos esperando. A gente tem que ter essa capacidade de sair disso, né? Não ser uma estreiteza mental como baratas, como ele fala aqui. Não querendo sair para a luz. Se você vai fazer uma experiência, ela deu certo ou errado. Se deu certo, viva. Se deu errado, é aprendizagem, gente. Mas você tem que viver. Você não pode ficar parado, sentado na frente da televisão, vendo coisas. Você tem que sair para a vida, né? Continuando. Tudo o que não deseja obedecer à lei básica deste universo, a lei da autoevolução e autoaperfeiçoamento, não pode existir além de um limite definido. Ame o esforço de suas forças e habilidades. Ame a aspiração e o fluxo tempestuoso de obstruções que você está superando. Abençoe essas obstruções, abençoe seus inimigos, abençoe todas as circunstâncias e dificuldades da sua vida, pois eles os ajudam a crescer e a se superar. Indivíduos avançados almejam nascer em condições de vida tão difíceis quanto possíveis. Eles conhecem o sabor da autossuperação e gostam de obstruções. Você vive em uma época surpreendente, abençoada. Você tem uma oportunidade de crescimento interior sem precedentes. Olha que lindo, isso é a mais pura verdade, né? Até te invejo em alguma coisa. Vou revelar a vocês um segredo de que todo ser, tendo atingido o estado de consciência ascensionado, aspira a receber pelo menos uma oportunidade mínima de estar entre vocês neste momento difícil, para se testar mais uma vez e ter a chance de ajudar as correntes de vida que perderam a vontade de viver e evoluir. Aqui, gente, é um ponto assim preponderante. Todo mundo já passou por isso, né? Se você der uma olhada para o passado, eu pelo menos, né?
criei 3 filhos sozinha, sem pressão alimentícia, uma loucura, né? Eu falo assim, gente, mas será se foi eu que vivi isso aí mesmo? Você fica falando assim com você. Gente, será se eu vivi isso, né? Ai, meu Deus, parece que eu não era eu. E a gente vai se superando, que esse passado que a gente viveu, ele vai se tornando cada vez mais longe da gente. E isso é o que ele está falando aqui, né? Até não, perderam a vontade de viver e evoluir. O processo de sua evolução entrou no estágio em que sua consciência se adaptará com dificuldade às condições mutáveis da vida externa. E essas mudanças em alta velocidade farão com que você se concentre nas coisas mais importantes do ponto de vista da evolução e desista de todos os seus velhos brinquedos e diversões desnecessárias. Deus previu tudo e milhões de seres de luz os observam e os protegem cuidadosamente para permitir que transitem em sua consciência para um novo nível qualitativamente novo de sua evolução com a mais alta segurança. Você vê como que nós somos protegidos pela luz, né? Eu sempre falo assim, eu sou protegida pela luz, né? Eu ofereço minha ajuda a você. Cada um de vocês que recorrer a mim verá a principal imperfeição e característica que impede seu desenvolvimento e progresso nesse período de tempo. E quando você conhecer seu principal inimigo dentro de você, poderá pedir a qualquer mestre que trabalhe com essas características para ajudá-la a superar essa característica dentro de você. Mas se eu fosse você, eu mesmo tentaria lidar com as imperfeições. Assim você diz, em nome do eu sou, que eu sou, poderoso cosmos, ajude-me a ver minha principal imperfeição, impedindo meu avanço no caminho para Deus. Repita esta chamada 3 vezes ao dia durante 9 dias e prometo que haverá um evento em sua vida que o capacitará a prestar atenção à sua imperfeição. E tenho certeza que você certamente irá superá-lo. Você simplesmente não tem outra saída. Desejo-lhe sucesso em seu caminho. Fico feliz em falar com o povo da Terra. Eu sou o poderoso Cosmos. É lindo, né? E eu acho assim, gente, o que ele está falando aqui é aquela coisa assim, de que você tem um problema, você não fuja dele, enfrente-o, né? Você vai, nossa, mais uma superação para mim ter. Eu tô com isso aqui, eu vou superar isso aqui, não sei de que jeito, não sei de como. Eu sempre falo assim para mim. Eu não sei como eu vou superar, mas eu vou. Eu vou. Vai existir algo dentro de mim que vai... E aí você vai evoluindo. Por isso que ele fala que muitos mestres ascensos às vezes querem vir aqui para ter uma coisa para eles se superarem. Eles já são, mas eles querem ter, porque quem está indo no caminho da mestria ascensionada tem problemas e eles superam. Vem problema, supera. Vem problema, supera. E é assim que a gente vai evoluindo, né? Então, gente, namastê. Agradeço de todos me escutarem e agradeço ao poderoso Cosmos, né? Se quiser completar alguma coisa, Denise, fique à Não, foi vontade. ótimo, foi ótimo. Essa última parte é excelente, né? O que ele É. fala. Nossa, E não tem nem o que dizer, né, Maria José? Se você não tem. Ele falou tudo. exatamente. Se você não se trabalha para se superar, você não vai para lugar nenhum, nunca. Vai ficar sempre, como eu brinco, né, sentada na sarjeta, chorando porque caiu, porque tropeçou e caiu. É. Então não adianta. Na minha época tinha uma música do Erasmo Carlos, que é bem isso, sentado à beira do caminho, né? Deixa a vida passar, chorando, passando-se por vítima, fazendo fofoca, e não olha para dentro de si, não vê o potencial que você tem de garra de vencer, de se superar. Não é verdade? A hora que você descobre isso, você fala, é a fortuna sua essa aí. É a nossa herança divina, né? Que Não, e nós outra somos coisa, deuses. não importa o ponto do caminho que você esteja, que eu falei, né, na Isso. última live, não importa o ponto que você esteja. Se É. você caminhar, você vai chegar até o fim do caminho.
Mas se você ficar parado no caminho do caminho, reclamando porque está calor, porque está demorando, porque ainda tem um longo caminho, então você não vai chegar em lugar nenhum nunca. É, nunca. Mas às vezes eu falo assim, são as fases que ele fala, que a mestra Nada falou, né? Do que tem um tempo que você está muito cultivando o exterior. Depois de uma. Eu vejo assim nas idades, ela não falou isso, eu vou falando por mim. Depois de uma certa idade, você vai vendo que os valores que você tinha aos 20 anos não correspondem aos valores que você tem aos 45, 50 anos. É um outro Com mundo. Por certeza, isso, lógico, né? A né? maturidade, ela traz É tudo. outra forma de ver a vida, né? É. Mas E isso assim, é muito não adianta importante. também você ter maturidade e não ter um trabalho interno, um trabalho Sim, ligado ao seu desenvolvimento. Porque eu vejo muitas pessoas com mais idade que estão assim, meio que parados no tempo, perdidos no sim, tempo e no espaço, né? é, Então é importante a gente fazer esse trabalho, né? Essa autoanálise e focar, ter foco para poder não sair do caminho. é. Isso é muito importante, né? Né? Mas é isso aí, eu gostei demais, principalmente essa última parte, a mensagem dele é fantástica, né? É, E é é isso aí. maravilhoso. Vamos fazer a meditação. Vamos. Vamos lá. Vamos então para a meditação. Todo mundo aí senta confortavelmente. Fecha os olhos. Faz uma inspiração profunda. Solta o ar bem devagar. Mais uma vez. Relaxa a musculatura e se concentra no seu coração. Foca a sua atenção na chama trina. E permita que ela se expanda, envolvendo todo o seu corpo. Então veja esta chama trina se expandindo. E você todo envolto por ela. Pense também na sua proteção, na proteção da sua casa. Nós vamos então trabalhar um pouco com a chama violeta. E nós vemos então que uma coluna de luz violeta desce até nós, pelo topo da nossa cabeça, chega até o coração, e então se expande através da chama trina, fazendo com que a nossa chama trina seja tingida de violeta
e ela manifesta, então, as qualidades do sétimo raio, da transmutação e da libertação. Então, veja essa chama trina, que agora está violeta, transpassando todo o seu corpo físico, passando por todas as partes do seu corpo, pelos órgãos, pelas células. Então, vamos expandir esta chama violeta para preencher o nosso corpo etérico, o corpo emocional e o corpo mental inferior, transmutando todas as imperfeições destes corpos e nos libertando de todas as desarmonias. E agora nós vamos expandir esta chama e, juntamente com o bem-amado Mestre Saint Germain, que potencializa essa chama violeta, essa luz, nós vamos irradiar para envolver todo o planeta Terra. Então, nós vamos envolver todo o planeta Terra com a chama violeta, transpassando todos os planos, reinos e dimensões, transpassando toda a vida, os seres animais, os elementais, todos os humanos encarnados e desencarnados, nós vamos direcionar esta chama violeta para o reino ou para o mundo que ainda existe, conhecido como umbral, e vamos transpassar todos os seres que ainda vivem nesta parte do plano astral,
para transmutar todas as negatividades, todo o karma das massas e dos povos. Também ao reino psíquico vamos direcionar o fogo violeta, a fim de transmutar as negatividades do inconsciente coletivo da humanidade. Nós vemos a Terra, então, envolta numa imensa fogueira de fogo violeta, que continuará agindo pelas próximas 24 horas, a fim de transmutar todas as negatividades, todas as desarmonias. E nós vamos também agora, após transmutar as negatividades, nós vamos trabalhar com o bem-amado Mahashohan, irradiar a sua chama do amor e do consolo para preencher os corações de toda a humanidade, para carregar com amor todas as pessoas, todos os seres encarnados e desencarnados também. Então nós vemos uma belíssima coluna de luz rosa com uma irradiação dourada que desce até o nosso coração e se expande para todas as direções, nos transformando num imenso sol iluminado. E essa luz vai se expandindo, primeiro abençoando a nossa residência, o nosso bairro, nossa cidade, vai se expandindo e envolvendo toda a vida em todo o planeta Terra. E nós vemos então o planeta Terra todo envolto com essa luz, se transformando num imenso sol, irradiando amor, com uma luz rosa de radiação dourada. E vai abençoando toda a vida. E nós vamos irradiar esta luz para fora também do planeta. Nós vemos como se expande essa luz e envolve toda a vida no sistema solar. Nós vemos todo o
sistema solar envolto com essas bênçãos. E quem aparece para nos abençoar neste momento, para reforçar essa luz, também amado Santo Eolo, que reforça essa irradiação para abençoar a vida em todo o sistema solar, todos os planetas, todos os seres de outras galáxias e outros sistemas de suas naves. E nós vemos então todo o sistema solar com essa irradiação rosa e dourada. Abençoa toda a vida. Não importando em qual plano ou dimensão, e nós sentimos a gratidão por podermos estarmos aqui participando das bênçãos para tantos seres, para toda a vida. Nós temos esse sentimento de gratidão que irá nos acompanhar por toda a semana. E o bem-amado Cosmos, ele nos agradece por levar as suas palavras, por levar o seu conhecimento. Pede que o chamemos sempre e que sempre nos lembremos da sua, dos seus dois raios secretos que estão ancorados em nosso coração, que são as chamas de Alfa e Ômega, está ao lado da nossa chamatrina. E ele diz que assim ele estará sempre presente em nosso coração. Ele está sempre aberto
para ajudar a humanidade, está aqui em nome de Alfa e Ômega, sempre à disposição para ajudar na nossa evolução. Contemos então com a sua ajuda, agradecemos pelos ensinamentos, agradecemos ao bem-amado Mahashohan e Santo Eolos pela irradiação de luz, pelas bênçãos recebidas, ao bem-amado Mestre Saint Germain, pela liberdade e transmutação das desarmonias, e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para fazer esse trabalho e abençoar a toda a vida. Então, nós vamos nos preparar para retornar. Lembrando que todas essas bênçãos continuarão agindo em nossa vida, em nosso mundo, pela próxima semana. E que assim seremos um instrumento dessa luz onde estiver. Lá então, sentindo o seu corpo, fazendo uma inspiração profunda e soltando o ar bem devagar. Levando a consciência, permanecendo nessa consciência elevada, sempre durante o dia. Sintam seus pés e as suas mãos. Leva mexendo os dedos, pés. Mexe a cabeça. Faça uma inspiração profunda, solte o ar bem devagar. Quando quiser, pode abrir os olhos. Espero que todos estejam bem. Tá tudo bem aí, Zezinho? Tudo bem, graças a Deus. Deu uma aguinha aqui.
Muito gostosa a meditação. Gratidão. Uma viagem. Foi mesmo. Muito bom. Nossa, estava precisando. Meu dia hoje foi tão corrido. Ai, ai. Espero que todo mundo esteja bem, tenha voltado bem. Quem for fazer depois, também, que fique bem. Semana que vem, então, a gente volta, né? Eu vou fazer live e a Sim, Maria José vai fazer a meditação. Que todos tenham uma ótima semana, abençoados pelas bênçãos do Mahashohan, pelas bênçãos do bem-amado Cosmos, do bem-amado Mestre Saint Germain. Que bom, Ricardo. Tá tudo bem. E é isso aí. Então, uma ótima semana. ótima Semana que vem semana. a gente Namastê. volta. A luz. Namastê. Muita luz. E um abraço para todos.